Imagine ser chamado de sonhador e odiado por isso. Para José, sonhos eram mais do que imagens na mente. Eram vislumbres de um destino grandioso. Filho amado de Jacó, José era um jovem cheio de esperanças, mas também alvo de ciúmes mortais. Sua história começa com sonhos, mas se transforma em uma jornada de sofrimento, redenção e perdão que mudaria o curso de uma nação inteira. Como alguém traído pelos irmãos e vendido como escravo se torna o segundo homem mais poderoso do Egito? Este é o drama de José, o menino dos sonhos, cujas visões de grandeza o levaram a um caminho de desafios inimagináveis. A traição dos irmãos. José era o filho favorito de Jacó, e isso não era segredo. Jacó o presenteou com uma túnica de muitas cores, símbolo de seu amor especial. Mas para os irmãos de José, a túnica era um lembrete doloroso de sua inferioridade. O ciúme crescia a cada dia, alimentado pelos sonhos de José. Ele contou a eles uma visão em que os feixes de trigo de seus irmãos se curvavam diante do seu. Em outra, o sol, a lua e 11 estrelas faziam o mesmo. Esses sonhos alimentaram o ódio de seus irmãos. Você realmente acha que reinará sobre nós? Eles perguntavam irritados. O ciúme tornou-se amargura, e a amargura se transformou em um plano sombrio. Certo dia, enquanto José se aproximava para visitar os irmãos no campo, eles conspiraram para matá-lo. Lá vem o sonhador, disseram. Vamos matá-lo e ver o que será dos seus sonhos. Mas Rúben, o mais velho, interveio. Não derramem sangue, joguem-no nesta cisterna e o deixem. Assim José foi jogado em uma cisterna seca, clamando por misericórdia, enquanto seus irmãos planejavam o próximo passo. De repente, uma caravana de mercadores ismaelitas apareceu no horizonte. Judá sugeriu: por que matá-lo? Vamos vendê-lo e lucrar com isso. Eles tiraram José da cisterna e o venderam por 20 moedas de prata. Enquanto José era levado para o Egito, seus irmãos rasgaram sua túnica e mergulharam-na no sangue de um bode. Eles levaram a túnica ensanguentada a Jacó. Caiu em pranto, acreditando que seu filho amado havia sido devorado por um animal selvagem. Para José, era o início de uma nova vida. Uma vida de sofrimento e desafios que ele jamais poderia imaginar. A descida ao Egito e a vida como escravo. José chegou ao Egito como escravo e foi vendido para a casa de Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Apesar das circunstâncias, José manteve sua fé. Ele acreditava que Deus estava com ele, mesmo na adversidade. Essa fé começou a dar frutos. Tudo o que José fazia prosperava, e Potifar notou. Potifar confiou a José a administração de toda a sua casa. Sob sua liderança, a casa floresceu, e José ganhou respeito e responsabilidade. Mas a paz seria breve. A esposa de Potifar, atraída pela beleza e integridade de José, tentou seduzi-lo. José recusou, dizendo: como poderia eu fazer tal maldade e pecar contra Deus? Dia após dia, ela insistiu, mas José permaneceu firme. Finalmente, em um momento de desespero, ela o agarrou, mas José fugiu, deixando sua túnica em suas mãos. Enfurecida, ela gritou, acusando José de tentar abusá-la. Potifar, cheio de raiva e acreditando na mentira, lançou José na prisão. Falsas acusações e prisão. A prisão era sombria e desesperadora, mas Deus estava com José. Mesmo ali, ele encontrou favor. O carcereiro-chefe notou a integridade de José e colocou-o como responsável pelos outros prisioneiros. Enquanto estava preso, José conheceu 2 servos do faraó, o copeiro e o padeiro, que haviam sido lançados na prisão. Certa noite, ambos tiveram sonhos perturbadores e buscaram José para interpretá-los. O copeiro sonhou com uma videira que dava uvas que ele servia ao faraó. José explicou: em 3 dias você será restaurado ao seu posto. O padeiro, no entanto, teve um sonho diferente. Ele carregava cestas de pão na cabeça, mas os pássaros comiam o pão. José disse: em 3 dias você será enforcado. 3 dias depois, as interpretações se tornaram realidade. O copeiro foi restaurado, mas o padeiro foi executado. José pediu ao copeiro que se lembrasse dele diante do faraó, mas foi esquecido. Ele permaneceu na prisão, aguardando o tempo de Deus.
José interpreta os sonhos de Faraó. 2 anos depois, o Faraó teve sonhos que o perturbavam. Ele viu 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras e 7 espigas cheias sendo consumidas por 7 espigas secas. Nenhum dos conselheiros do Faraó conseguia interpretar os sonhos. Foi então que o copeiro lembrou-se de José. José foi chamado do cárcere, barbeado e apresentado ao Faraó. Ouvi dizer que você pode interpretar sonhos, disse o Faraó. José respondeu: não eu, mas Deus dará a interpretação. Ele explicou: os sonhos significam a mesma coisa. Haverá 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome. Deus está avisando para que o Egito se prepare. Impressionado, o Faraó disse: existe alguém mais sábio que este homem? Você será o responsável por todo o Egito. De prisioneiro a governador, José foi colocado no 2º cargo mais alto do Egito. Ele organizou a coleta de alimentos durante os anos de fartura, estocando para os tempos de fome. Quando a crise chegou, o Egito estava pronto e José tornou-se um salvador para a nação e além. A reconciliação com os irmãos e o plano de salvação. A fome não poupou ninguém, nem mesmo os irmãos de José. Jacó os enviou ao Egito para comprar grãos. Eles se curvaram diante de José, sem reconhecer o irmão que haviam vendido como escravo. José, porém, os reconheceu. Ele escondeu sua identidade e testou seus corações, acusando-os de serem espiões. José exigiu que trouxessem Benjamim, seu irmão mais novo, como prova de sua honestidade. Quando Benjamim chegou, José preparou um banquete, mas ainda manteve sua identidade em segredo. Finalmente, ao ver a disposição de Judá em se sacrificar para salvar Benjamim, José não conseguiu mais conter as lágrimas. Eu sou José, seu irmão, ele declarou. Seus irmãos ficaram aterrorizados, mas José os consolou. Não se preocupem nem se culpem pelo que fizeram. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para salvar vidas. José trouxe sua família ao Egito, oferecendo segurança e abundância em meio à fome. Ele se reconciliou com seus irmãos, perdoando a traição do passado e vendo o plano divino em cada detalhe de sua jornada. O propósito divino. A história de José não é apenas sobre sonhos, é sobre a fidelidade de Deus em meio à dor. José foi traído, escravizado e esquecido, mas Deus usou cada circunstância para cumprir seu plano. Sua jornada de sofrimento tornou-se um caminho de salvação, não apenas para sua família, mas para toda uma nação. José nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está trabalhando em algo maior. Quem poderia imaginar que o menino dos sonhos se tornaria o governador que salvaria o mundo antigo da fome? Em cada reviravolta, Deus estava presente, transformando tragédia em triunfo. Você acredita que Deus pode usar sua história para algo grandioso?